Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa live O Olho do Dono. Amém. Olá, meu amigo Marcelo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Ei, Benex. Olá. Olá. Que tal? Olá, que tal? Tudo bem. Tudo bem. E aí? Todo mundo correria? Opa! Ó, Que bom. aqui Esse é um bom sinal. mil e uma utilidades. É um bom sinal, né? Ótimo. Como tá a Sofia? Sofia está melhorando. É? Ainda está doentinha, mas graças a Deus está melhorando. Ainda tendo febre, mas logo vai estar 100%. Que bom. Já. Vou fazer farra agora. Ah, tá certo. Tá com a avó ou tá com o pai? Ela está com a avó, o pai ainda está trabalhando no momento. Tá vendo? Alguém tem que trabalhar nessa família, né? Tá louco? Sacanagem. Tem que escutar isso, né? Tem que escutar isso, né, olha? Tá bom. E aí, vambora? Vamos lá. Então, ladies first. Vamos a mais uma live do Olho do Dono. O tema de hoje, impulsionamento das vendas, né, gente? Como a gente pode promover os nossos produtos e serviços, otimizar, né? Eu acredito que seja um tema extremamente relevante, muito legal, que a gente precisa aprender muito. E estamos aqui sempre para aprender, né? Meu nome é Regiane, eu sou empresária há 20 anos. E estou aqui nesse projeto com os meus amigos em busca de troca de experiências e que a gente consiga cada dia mais fomentar esse projeto que se chama O Olho do Dono, porque sem o olho do dono, nada flui. Não. É isso. Bom, sou eu, né? Tanto faz. Pela sequência, né? Então aí primeiro os mais velhos, né? Primeiro as mulheres, depois os mais velhos, né? E aí o garotão, por último, é o Marcelo, né? Até parece, né? Tô com brincadeira. Boa noite, pessoal. Boa noite, Regiane, Marcelo, Michele, que também já está aí. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Benedito Cavalcante, eu sou empreendedor, eu estou na área de consultoria, eu trabalho com desenvolvimento humano, melhoria contínua, através da metodologia do Lean Manufacturing, e também trabalho com docência. Eu já estou como empreendedor há 5 anos e como intraempreendedor uns 38 anos aí, pelo menos. Vixe. Aí, ó, não sobra nada pra falar, tá vendo? Vai ser ruim. Eu sou o Marcelo Coleone, tenho também 6 anos, praticamente, de empreendedorismo e mais de 30 de intraempreendedorismo, seguindo a fala do Benê. Hoje eu mexo com gestão estratégica sustentável para empresas através das pessoas, principalmente das lideranças. Esse é o foco e o intuito desse grupo é a gente trocar experiência. Então, por favor, perguntem, questionem, tragam questões do dia a dia para que a gente possa debater e ficar mais rica essa conversa. Exatamente, vamos lá. Eu gostaria de, como varejo que sou, gostaria de começar com algumas questões. Primeiro, algumas que a gente já vem falando em algumas lives nossas, de que realmente a gente carrega a marca da nossa empresa, né? Do nosso produto, do nosso serviço, e as pessoas precisam saber o que que a gente carrega, né?
porque muitas das vezes as pessoas sabem de onde nós somos, mas ficam meio que perdidas. Falam, mas o que será que ele faz? O que será que é a empresa dele? Gostaria de saber mais, mas às vezes eu fico meio sem jeito. E quando a gente realmente veste a camisa, né? Vamos usar esse termo, e se coloca à frente do negócio e se mostra mais, faz com que passe além de mais credibilidade da marca, né? Também promove venda mesmo, né? Porque o tal do boca a boca ainda é o grande chamariz, né? Eu percebo muito isso, eu acho interessante porque o pessoal fala muito assim, eu divulgo em Instagram, divulgo em Facebook e tal, mas não adianta, gente. Um produto e um serviço bem feito, ele é divulgado de boca a boca e às vezes é ali que está o grande estouro do negócio, né? Tem vários pontos, várias nuances que a gente vai tratar hoje e que eu elenquei inúmeras delas, porque eu gostaria muito que a gente conversasse sobre esse assunto, que é uma coisa que me fascina muito, é o que me move, que eu sempre fui da venda, né? E me deixa muito feliz esse assunto, porque assim, agora que eu realmente voltei para atuar na frente mesmo da venda, eu percebo tanto que quem é da venda não adianta, porque está no sangue, né? Você pode vender um lápis de R$ 1, como você pode vender um avião, que é aquilo. O vendedor, ele é vendedor mesmo. E é uma coisa que ao longo da vida você vai adquirindo, né? Você não nasce pronto, você vai adquirindo essa experiência. E por isso que é tão importante que hoje o pessoal realmente participe da live com a gente, né? Coloque experiências, ideias, coisas que fizeram, praticaram, que fez a diferença. Então, para que a gente dê continuidade aí, eu só queria tratar um ponto, assim. Quando eu comecei a trabalhar realmente com venda e mais na linha de frente mesmo, na época eu tinha em torno de 11, 12 anos de idade. E eu era uma menina muito tímida, adolescente ainda. Eu realmente era muito travada. E eu percebi o tanto que a venda me fez, me transformou como ser humano, né? E quando a gente convive com pessoas, dá uma outra noção de vida, dá uma outra percepção de muitas coisas, né? E a venda realmente abre leque para muitas oportunidades. Então, é um tema fascinante que envolve realmente o coração do negócio, que é o que faz a gente realmente levantar todo dia para trabalhar, porque o financeiro não existe sem venda, o departamento de compras não existe sem a venda, o departamento de produção, o chão de fábrica não funciona sem venda. Então, tudo, o RH não funciona sem que venda ou produto ou serviço. Então, realmente, a gente precisa analisar. E eu quero deixar aqui a pimentinha, como diz meu amigo. Lembra daquele comentário de quando você foi naquele programa para falar do olho do dono, que uma pessoa falou da mala, né? O exemplo da mala é perfeito para o dia de hoje. E depois você comenta. Queria te pedir para você comentar sobre isso. Porque quando a gente realmente pega a nossa mala e vai à luta, aí tudo muda. Que eu já engato ou você quer engatar, Benê? Pode engatar, fala aí. Nesses primeiros momentos, eu queria dizer o seguinte, que vendedores somos todos, né? É um engano, e eu particularmente tive esse pensamento por muito tempo, de achar que porque eu não estava num balcão, porque eu não estava negociando fisicamente nos conceitos que a gente tem de venda, eu não era um vendedor, né? Lê do engano, né? Então, todos nós somos vendedores. Eu sempre me lembro de uma fala de uma amiga, ela é professora da área de jornalismo, e quando ela conversa com os alunos, a parte dela é essa parte de reputação, de
imagem e tudo mais. E ela sempre diz o seguinte, olha, cada um de nós é um produto, né? Cada um de nós é um produto e a gente precisa, principalmente no aspecto profissional, a gente precisa vender esse produto, né? Então, se eu tinha alguma dúvida de que eu não sou um vendedor, basta eu pensar nisso. Eu, como pessoa, como ser humano, eu passo a vida toda me vendendo, né? Eu vendendo a minha credibilidade, vendendo os meus traços de personalidade, etc. e tal. Então, para começar, eu acho que é interessante a gente, porque uma vez isso assimilado, a gente entende que a venda é um processo natural da nossa vida, né? E no caso, se a gente está falando de um produto ou serviço específico, esse produto ou serviço ele só existe com um benefício, com um objetivo, que é ser consumido. Né? Não adianta as lojas, os produtos da camisaria italiana são feitos para quê? Para serem consumidos. Os meus serviços de consultoria, os de Marcelo, se ninguém consumir, não adianta, não tem razão de existência, né? Então, a gente precisa encarar essa história de venda com outros olhos já. A minha primeira provocação é essa, né? Como eu estou encarando esse negócio de vender, né? Uhum. É uma boa colocação. Não existe nada sem um cliente, né? Qualquer produto ou serviço tem que ter um cliente. Senão você vai fazer uma coisa que parou ali, né? Fez e morreu ali, não tem continuidade. Antes de contar a historinha da mala, eu queria fazer só uma analogia, ou na verdade uma linha do tempo. Lá atrás, eu tinha poucas opções, então o cliente não era importante. O cliente ele não tinha poder de escolha, né? Ele tinha, falando do Ford T preto, né? Que é o que todo mundo já está cansado de escutar, mas ele é bem interessante para explanar o que a gente quer ver, a mudança que vem sofrendo esse tipo de relação cliente-empresa. Lá eu só tinha um Ford T preto, ou Ford T preto ou Ford T preto. Você não tinha poder de escolha. Com o passar dos anos, o cliente foi obtendo um poder muito maior de escolha. Primeiro, de escolha de produtos diferentes. Então, aí os carros já são de cores diferentes, depois marcas diferentes. Aí já começa a classificar por mais veloz, menos veloz, mais econômico, menos econômico, mais confortável, família, não sei o quê. Tem um monte de classificação. Então, as possibilidades são inúmeras. E aí vem uma outra questão, que para mim é uma questão muito séria que a gente enfrenta hoje, é a enxurrada de coisa hoje. Hoje, o processo de venda, ele se torna... Se a gente não faz o boca a boca, né, que é o que a Regina começou a falar lá no começo, ele se torna vago. Ele se torna uma briga pela conquista, pela atenção de alguém. E aí o cara que escreve um e-mail melhorzinho ou faz uma arte mais bonitinha, talvez saia na frente. Não valorizando de fato qual é o produto. Então, a gente está eu acredito que a gente está numa bolha muito grande do modelo digital, né? Porque a gente não está conseguindo mostrar, de fato, o que é a característica de um produto. Quando a gente faz por boca a boca, ele conforta todo mundo, ele é forte. O boca a boca faz com que as pessoas realmente olhem para o seu produto de maneira diferente. Porque entendem o que está comprando. Hoje, eu brinco que a gente compra coisas na promoção, né? Então eu vivo comprando coisa em promoção. Se eu vou usar, são outros 500. Né? Eu abro meu armário, tem uma roupa lá com a etiqueta da loja ainda, que eu não usei. Comprei porque estava barato, né? E acabei deixando lá. E aí a hora que eu vou usar, já saiu de moda, ou engordei, ou sei lá, aconteceu alguma coisa que já não consigo usar. E a gente fala um pouco, nesse contexto, a gente fala um pouco de cliente-centrismo, que é o que está na moda hoje. Fazendo uma analogia lá atrás, a área de vendas,
ela só ia lá e fechava a venda, porque o cliente só tinha aquela opção. E esse conceito vem até hoje em ter uma estrutura de vendas específica para fazer o seu negócio girar. Quem vende o seu negócio são todas as pessoas que estão lá. Desde a pessoa mais simples, do processo que não está ligado à produção, mas ao falar bem da sua empresa para fora, ele está vendendo. Ele não está vendendo o teu produto em si, mas ele está fazendo com que a tua imagem e o teu produto seja reconhecido para um possível comprador. Então, cliente-centrismo, o que se fala hoje, é que a gente precisa conectar todo mundo com o cliente. A empresa sozinha não é a área de vendas. A área de vendas ela é uma das portas para se conectar com o cliente. Ela é importante? Sem dúvida, super importante. Mas ela não deve ser a única. Quando a gente fala de empresas, todo mundo se entender e se conectar com o cliente vai ajudar a própria área de vendas a vender melhor. Porque vem uma informação. A gente falou um pouco numa outra live sobre o delivery, né? Eu contrato um delivery terceirizado. Ele vai lá no cliente, ele tem todas as informações que a tua empresa precisa, porque está de contato direto com o cliente. A gente não aproveita isso. Então, fomentar a venda do seu produto não é você só empacotar o seu produto e vender. Ele é muito mais além. Ele vai dar a percepção dos teus colaboradores com os clientes. Isso é uma via de duas mãos, né? Todo mundo se conecta com o cliente e traz a informação do cliente para dentro da empresa. E só para falar a historinha da Regiane, que é a da mala, a gente estava num programa... Nós somos... Não, a história que é uma mala, não você nunca vai ser uma mala. Desculpe a pontuação errada, faltou uma vírgula aí. Mas a história, vírgula, que é uma mala, sobre uma mala, né? E a gente estava num programa divulgando o Olho do Dono, e aí das pessoas que estavam acompanhando a gente falou dessa história, ele contou essa história. Na verdade, ele contou para mim depois, mas ele falou assim, olha, a história da mala é o seguinte, o dono de uma empresa, ele trabalhou, mas a empresa sempre indo bem sucedida, crescendo. E aí um dia ele cansou, falou, vou tirar um período sabático. E ele deixou de ir na empresa. E aí ele viu que a empresa começou a cair. E ele começou a buscar o porquê, a razão desse processo. E pegou um consultor e falou assim, vamos fazer o seguinte. Ele explicou para o consultor o que estava acontecendo. Ele falou assim, olha, faz o seguinte. Uma vez por semana, você vai pegar sua mala e vai passar em todas as fábricas que você tem, visitar todas as fábricas, caminhar com a mala, tá aqui a mala, entregou a mala para ele foi, caminhou, voltava, e aí depois de fazer isso constantemente, o processo começou a voltar a crescer. Voltou nos patamares que era anterior ao ano sabático dele. E aí ele ficou curioso, mas por que isso? E aí ele voltou no consultor e falou, olha, tá funcionando, realmente o processo voltou, o pessoal tá mais engajado, os resultados estão aparecendo. E ele ficou curioso, mas o que tem nessa mala? Aí ele falou assim, não, vem cá, vou abrir a mala. Ele abriu a mala com a chave dele, abriu, não tinha nada dentro da mala. E ele, qual que é a questão que ele fala assim, olha, se você não focar o olho do dono aonde precisa, não adianta. Se você não mostrar, ninguém vai fazer. Se você não criar pessoas que olham para você como referência, que valorizam o que precisa ser feito, não vai. Então foi mais ou menos essa é a moral da história, né? Então pega a sua mala e vá. Ou como a gente tinha lá na empresa que a gente trabalhou junto, Benê, é o famoso TBC. Tira a bunda da cadeira e vai no cliente. É interessante porque lembra aquele programa que tem no Fantástico do cliente oculto? Uhum. Ou quando transformava o gestor e tal, colocava ele com roupa, tudo mudado e tal, e mandava ele para alguma unidade para poder ele avaliar, né?
E aí ele descobria coisas assim, ou pessoas fantásticas lá no meio da empresa que precisavam de uma promoção, ou problemas absurdos e que falava, poxa vida, se eu não fosse ver, não, em loco, não teria. E é um exemplo muito interessante que eu até gostaria de, por experiência própria, compartilhar. Todas as vezes que teve mudança muito significativa na história da empresa, foram das vezes que teve problemas graves e que eu realmente precisei estar dentro da empresa, dentro da loja, acompanhando o dia a dia, ver realmente o que estava acontecendo, sabe? Tanto na criação de desenvolvimento de produto, na mudança de treinamento de equipe, tudo, até hoje, o que realmente eu percebi quando a gente realmente está na linha de frente, no foco da questão, tudo muda. Teve épocas de eu passar 30 dias dentro de uma única loja para ver o que estava acontecendo, observando dia a dia, cliente por cliente, situação por situação, assim, e fez toda a diferença. Eu sei que essa live, é óbvio, toda semana tem um propósito, né? E vai alcançar pessoas, e realmente, para mim, faz muito sentido isso que eu estou falando, e faz toda a diferença, porque o maior argumento de venda que você tem é o que você sente pelo teu próprio negócio, né? Se você está desmotivado, você transmite desmotivação. Eu brinco, e não é nem brincadeira isso. Todo negócio ele transmite energia, transmite o que está acontecendo ali. É interessante porque tem loja que a gente passa na porta e não dá nem vontade de entrar, já percebeu? E tem loja que a gente entra e compra e que a gente nem explica o porquê comprou aquilo. E porque é um negócio doido. E quando você realmente está no dia a dia de comércio, você percebe. Pessoas transmitem mesmo aquilo que elas sentem, energia mesmo. Né? Eu estou usando essa palavra e se tiver outra, alguém me corrija. Mas as pessoas, elas passam a emoção delas para tudo. Né? Para tudo que é feito. Então, isso vale para restaurante, isso vale para linha de produção, para serviço, para o que for. Se você não está bem, você não consegue transmitir. Eu achei interessante que essa semana eu passei na frente de um negócio, eu falei para o meu marido assim, nossa, mas aqui era tão movimentado, olha como é que ficou. Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, o dono está passando por um divórcio muito difícil. Então, isso passa, gente. Não adianta a gente falar que não, porque transmite sim, sabe? Às vezes o problema não é nem financeiro, às vezes é outras questões, mas isso transmite para a venda. Então, quando a gente fala, mas eu estou com problema. Tem gente que tem sócio que não conversa, eu acho isso muito engraçado, né? Tem sócio que passa 10, 20 anos que não olha um na cara do outro. Um entra de manhã, outro entra de tarde, para um não olhar na cara do outro. Eu tenho N exemplos sobre isso. E, gente, isso passa energia, assim, para tudo. A pessoa sente, fala, nossa, mas que sensação ruim aqui dentro, ai, que vontade de ir embora. Não tem disso? A gente, quando vai num lugar, às vezes não é nem pelo preço, nada, você se sente confortável ali. Ou, às vezes, você vai no outro, você fala, poxa, mas que desagradável, não estou me sentindo bem aqui. Então, esse ponto eu acho muito importante falar. E eu tenho mais outros dois aqui que eu gostaria de citar. Um é o seguinte: eu conheço alguém, que conhece outro alguém, que né? Da prima, né? Que acontece assim, eu vou com. Aquela, né? Mas não é comigo, não, isso realmente não é comigo. Não, vamos tricotar, pode tricotar aí, vamos lá. Vamos embora. A pessoa fala assim, eu vou contratar alguém porque eu não sou vendedora. E eu preciso de uma vendedora com experiência. Vocês já viram isso? Eu falo, gente, mas como assim? Se você é a dona, como assim você não é vendedora? Né? Poxa, a gente fala, mas eu nunca fui treinada. Oh, meu Deus, mas se você é o dono do negócio e não se sente vendedora do seu próprio negócio, como é que você quer contratar alguém para essa pessoa vender?
Aí lá, não, porque o contrato coloca ela aqui na loja, ela se vira e toca o barco. Eu falo, muito pelo contrário, você vai ter que treinar, você vai acompanhar. Aí que você vai trabalhar. É o contrário. Muita gente pensa assim, ah, tem loja, coloca alguém lá, trabalha, pronto, acabou, passa só no final do dia, no final da semana, pega o que deu ali e pronto. Não funciona desse jeito. E isso vale para tudo. Desde, por exemplo, Michele com o restaurante, tudo. Às vezes acontece coisas. Hoje eu fui tomar um café e eu fiquei indignada. Não é vendedora, mas era atendente. A atendente, ela foi tão desagradável para entregar um café, que o local vai perder com certeza a minha presença lá, porque e é um local extremamente badalado agora em Poços, que manda o WhatsApp para todos os clientes, faz todo um trabalho de marketing e tudo mais, muito ativo nas redes sociais, com altos patrocínios e tal. Eu falo, o que adianta? Porque se você vai e toma um café, a sua experiência de compra foi terrível, né? A experiência do serviço ali foi péssima, não vai ter a minha presença para outras coisas. E é um local que vende produtos muito bons, muito requisitados e que não encontra em qualquer lugar. Mas se você coloca alguém para fazer a entrega de um único café e já é terrível, o que dirá? Né? São detalhes que fazem toda a diferença. E se o dono não tiver esse olhar para essas questões, vai perder muito dinheiro e vai precisar catar a mala para poder rodar. Eu gostei do clientecentrismo. Eu realmente não tinha ouvido falar ainda, mas acho que faz todo sentido, né? E é interessante porque a venda começa quando o cliente pensa pensa ou vê ou sente algum tipo de apelo por aquele produto ou serviço, né? Então a venda começa muito antes. A venda não é na hora que ele está lá fisicamente pegando o produto ou pagando, né? Na verdade, o processo começa muito antes. Então, com isso em mente, pegando o que você, Marcelo, falou e o que você, Regiane, falaram, juntando as duas coisas. Como esse processo de venda começa muito antes, todo mundo é responsável por ele. Todo mundo que estiver na cadeia é responsável por esse processo. Inclusive, pelo Lean Manufacturing, um conceito extremamente importante é que quem realmente determina como as coisas acontecem não é quem começa o processo, mas quem termina. Então, o processo todo, se você faz uma análise dele de trás para frente, começando do consumidor final, do seu cliente final, para o início do processo, você vai ver que a visão, o entendimento que você vai ter do seu processo é completamente diferente se você fizer o caminho inverso, ou seja, da idealização do produto até a venda. Pelo contrário, para você idealizar, você tem que entender quem é que vai consumir esse negócio, né? E então, assim, o envolvimento de todo mundo é extremamente importante. E aí essa história da energia, né, é reflexo disso. Então, se não existe esse envolvimento, se não existe essa consciência, e aí qualquer elemento dessa cadeia que não tiver na harmonia vai causar isso. Estou falando isso figurativamente, é lógico, mas isso também se reflete no físico. Se tiver alguém desalinhado, vai trazer desarmonia para os processos todos. Então, eu tenho uma amiga que ela faz muito trabalho com atendimento, e um ponto que ela insiste muito com os clientes dela é esse. A venda começa na hora que o cliente pensa no seu produto. Então, como que ele conseguiu, como é que ele chegou àquele produto, como que ele soube daquele produto. Então, a cadeia começa desde lá. E aí, como é que você vai se virar? Como é que você vai dormir com um barulho desses, né?
E aí eu vou dizer que a matéria-prima da venda é a informação, né? É o conhecimento. Então você precisa conhecer o seu produto ou serviço, né? Você precisa conhecer quem vai consumir esse seu produto ou serviço e precisa conhecer o mercado, né? Para você se virar da melhor maneira que você puder. Zilhões de opções que a gente tem aí, né? A experiência não foi legal, corta esse aqui da minha lista, eu passo para frente. O negócio, a questão do café é perfeita com relação a isso, né? O que me faz voltar naquela cafeteria? Foi a experiência que eu tive. Às vezes nem é o café em si, o café acaba sendo um detalhe. Óbvio que se for ruim também não adianta, né? Mas você vai pelo processo inteiro, né? Então eu passo na frente da camisaria italiana, ou olho para aquela vitrine e tem alguma coisa ali que me chama a atenção, né? Então é isso que starta. Obviamente a gente está falando aqui de gatilhos mentais, etc. e tal, mas é isso que me faz com que eu pense, por que não considerar a compra? E aí, uma vez que eu tomei essa decisão, aí a bola fica na mão de quem vai me vender, né? Então, quanto mais prazerosa for essa experiência, mais certo eu vou ter de que aquela compra vai se realizar. Eu estou falando de mim como cliente, né? Ô, Benê, na verdade a Regiane colocou um negócio e eu vou colocar pimenta, né? Vamos tacar a pimenta. Pimenteiro. Eu sou o Zé Pimenteiro, né? Tá louco? Bom, a história do café. A história do café, o maior culpado é o dono, eu não tenho dúvida. Porque como é que um empresário, ou uma empresária, não sei, o X, Y, Z, tem na sua barreira de conexão com o cliente alguém que não está treinado, né? Então, eu já escutei várias, é igual criança, é igual adolescente. Você tem que treinar constantemente, não tem jeito. E eu gosto muito de falar do modelo de gestão. A gente está acostumado a contratar braço. Uhum. E braço é isso mesmo, a hora que está de mau humor, a hora não. Então, agora, se eu contrato alguém que vai me ajudar e ele está alinhado comigo, é outra coisa. Tanto é que a gente tem alguns colaboradores que fazem até melhor que o próprio dono, né? Que realmente veste a camisa e faz acontecer. Mas é treinamento. É treinamento e alinhamento. O quão importante é? A gente lida com pessoas, né? Uma empresa é uma entidade abstrata que é formada por pessoas. Um comércio, qualquer negócio. Então, pessoas. Se eu tenho essa premissa de lidar com pessoas, então eu preciso entender de gente. Primeira coisa. Então, tanto o dono quanto o corpo de colaboradores que aquele comércio tem. Se eu entendo de gente, eu consigo me conectar melhor com as pessoas. Mas eu preciso dar subsídio para as pessoas exercerem o papel adequado na minha empresa. Eu comentei várias vezes, mas a cultura da empresa é mais importante que a venda. Uhum. A cultura da empresa é mais importante que a venda. Porque se alguém está na sua organização e não respeita sua cultura, que eu estou só trazendo o caso da Regiane do café, que realmente a menina não absorveu uma cultura de comércio, né, de atendimento, de relacionamento com o cliente, ela está fora. Ela não pode estar ali. Porque ela pode vender bastante, ótimo. Mas se ela não respeita a cultura, tira. É uma questão de tempo para contaminar o resto. Então, lidar com pessoas é capacitar as pessoas e alinhar com as pessoas. Se elas sabem o que tem que fazer, responsabilidade, e eu não estou contratando o braço, estou contratando o intelecto das pessoas, ótimo. Se eu estou contratando o braço, o que vier da cabeça dele é lucro. Ou prejuízo, né, no caso. Eu não tenho como fazer uma coisa ou outra. E aí, falando um pouco da experiência do cliente, a experiência do cliente está tão avançada hoje, o estudo sobre isso, de como o cliente se comporta,
que já tem teorias, não são novas, mas são teorias que ajudam a gente a antecipar passos do cliente. Então, você começa a ter noção do que o cliente precisa antes da necessidade de identificar aquele produto que o Benê falou. Você já começa a entender um pouco isso antes. E aí você começa a agregar valor antecipadamente. Isso fortalece o seu negócio, fortalece a sua marca. É difícil? Lógico que é difícil. Mas hoje a concorrência é muito acirrada, como eu falei. A gente tem uma bolha enorme. Mídia digital, se você for só para a mídia digital, é uma concorrência gigantesca. Se você for no dia a dia, as pessoas... Ninguém quer pagar caro, concorda? Ninguém vai querer pagar caro. Se eu sei que a Regiane vende um produto e o Benê também, só que a Regiane é mais barato que o Benê, eu vou comprar da Regiane. Pelo valor. Não existe outra. Ah, não. Tá bom. Aí, agora, se o Benê me atende melhor que a Regiane, opa, aí eu escolho lá. Se eu vejo diferença, eu começo a usar essa diferença a meu favor. Agora, se eu não vejo diferença, é preço. Não tem outra alternativa. É preço. Ninguém quer pagar caro. Pô, quem não quer economizar, né? Um vende a 10, outro vende a 5, eu vou pagar 5. É a mesma coisa, não vejo diferença, eu vou pagar isso. Então essa jornada chama Job to be Done, que é um conceito de Harvard, acho que é Clayton Christensen. Ele morreu acho que o ano passado, se não me engano. E ele que desenvolveu esse conceito, né? Entender etapas que vão levar o cliente à compra. Isso é legal, mas se eu estou sozinho, eu sou o dono e quero me conectar com isso, eu vou ficar ilhado. Eu não tenho um braço para tudo isso. Agora, se eu tenho a minha organização inteira olhando para isso, é muito mais rico, concorda? Concordo. Eba! Vou te falar uma coisa. Eu tenho uma prima e ela sai de Poços para comer no Burger King de São João do Boa Vista. E eu nunca mais comi no McDonald's daqui de Poços depois que uma pessoa foi mandada embora de lá, porque eu só ia lá por causa da vendedora. E olha que McDonald's não tem comissão e não precisa de vendedor. São coisas que são muito interessantes e que fazem toda a diferença, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Gente, concorrente hoje é tudo. Você não está concorrendo mais. Eu que sou do segmento de masculino, estou concorrendo com alguém que fornece produto masculino. Não, muito pelo contrário. Uma pizza que a pessoa compra no final de semana, que ela paga R$70, que um pai de família vai preferir comprar pizza do que comprar um produto meu para ele usar num casamento na semana seguinte, é meu concorrente. Véio. Hoje tudo é concorrência, né? Não existe isso de uma churrascaria concorre com uma churrascaria. Isso não existe mais, muito pelo contrário, concorre até com a comida da mãe que faz, que é tão boa quanto pegar o carro e ter o deslocamento para poder ir naquele local, ou pegar um telefone e mandar uma mensagem para pedir um iFood. Hoje tudo é concorrência, né? Simplesmente para atender até mesmo um prazer momentâneo para satisfazer aquela situação. E isso também é concorrência. Eu anotei umas coisas aqui, porque é muito interessante que hoje a gente não fornece produto ou serviço. As pessoas estão extremamente carentes de atenção, elas precisam de diálogo, muitas vezes não encontram isso em casa, não encontram isso no seu círculo elas buscam amigo, busca psicólogo no comércio, busca terapia gratuita, busca atenção, busca carinho, busca ouvido, principalmente ouvido, né? Porque se você está ali disposto a escutar uma pessoa, aquilo ali às vezes faz toda a diferença para ela. Às vezes você dá um atendimento tão legal no dia, tão prestativo, às vezes a pessoa nem leva, mas aquilo ali reflete em tantas outras coisas. Eu falo que comércio é fluxo de coisas boas. Quando você dá o bem, você não precisa esperar vir coisa ruim, porque sempre vem coisa boa para você. Toda plantação gera uma colheita, então isso vale tanto para produto quanto serviço. A gente tem aqui na nossa live
N pessoas, né? Inclusive de serviço, que prestam serviço, que entregam produtos e tudo. Mas em todas elas é muito importante a gente refletir, porque a gente nunca está entregando simplesmente aquele produto em si. Eu vejo, por exemplo, o Coleone. Coleone, eu vi nele um grande amigo. Uma conversa que eu tive com ele, que nem foi contratado uma consultoria, só que aquilo ali mudou minha vida, ele nem sabe disso. E o Benê, eu tenho um carinho absurdo por ele, né? Que a gente fez tantas coisas juntos, né, Benê? E você foi um cliente meu em uma consultoria, né? Que eu nunca tinha feito aquilo e que me despertou tanta coisa boa naquele dia que me fez eu enxergar um lado meu que eu nunca imaginei. Olha para você ver que bacana, tudo isso é venda. Isso tudo faz diferença, né? Muda a vida das pessoas. A gente não tem nem noção do quanto. Eu brinco assim, no comércio a gente não lembra da pessoa, porque é um fluxo absurdo de gente, né? Mas as pessoas saem e sempre vão lembrar de nós. Todos eles vão lembrar. Fica a experiência da compra, fica gravado. E não só da pessoa, mas do ambiente que você fornece, a estrutura que você está fornecendo ali, se foi agradável, se não foi. Isso é muito, muito importante. E eu anotei aqui uma coisa para a gente não esquecer de mencionar. Realmente, o primeiro cliente nosso é o colaborador. É quem está com a gente todo dia. Se ele não compra, se ele sai do seu negócio para comprar o mesmo tipo de produto em outro lugar, aí acabou. Você esquece porque tá ruim, tá ruim. E eu anotei um negócio aqui que eu acho que a gente também precisa realmente lembrar, principalmente quando se trata de produto que tem estoque. É muito importante a gente entender que conhecer o estoque, gente, faz uma diferença para a venda absurda. É só uma dica mesmo, não sei se tem alguém aí que vai assistir a nossa live e que está assistindo e que trabalha com produto, com venda, tudo, mas quando vai treinar pessoas para venda, o ideal é conhecer o estoque, é fazer a pessoa conhecer o estoque. É absurdo a diferença que dá em venda mesmo, em faturamento, isso é muito importante. E sempre focar na verdade, né? Porque aquilo que a gente escuta todo dia no comércio, isso aí é papo de vendedor. A gente tem que quebrar isso, sabe? Porque, é papo de vendedor. Não, você tem que vender a verdade, porque quando você vende ela, sempre vem o retorno. E a pessoa grava aquilo. Quando ela é enganada, ela não esquece, ela conta para um tanto de gente. Mas também quando ela é beneficiada, e nossa, aquele lugar ali eu fui tratado com respeito, com dignidade, me deram atenção, não foram abusivos comigo no preço nem nada, aí a pessoa realmente ela volta e isso faz diferença. Tem um conceito também muito interessante que é o cliente interno, fornecedor interno, né? A gente tende a pensar que no comércio, por exemplo, o cliente é aquela pessoa que entra na loja para comprar e o fornecedor é o vendedor, o atendente, o balconista, etc. Mas a todo minuto a gente ou é cliente ou é fornecedor. Então, por exemplo, agora, quando eu estou falando, eu sou um fornecedor, vocês dois estão me ouvindo, as outras pessoas que estão acompanhando a gente estão me ouvindo, essas pessoas são clientes. Né? A hora que alguém tomar a palavra, ou alguém, por exemplo, a Giza, a Michele, o Henrique, deram algum input, nessa hora o papel do fornecedor passou a ser deles e o papel do cliente passou a ser nosso. Então, com isso em mente, isso que você acabou de falar, Regiane, que tá tudo ligado com o que a gente está falando todo do processo todo. Se tem um elemento que não está alinhado, a fila toda não vai andar direitinho, enfim. E é importante que
o entendimento do que é que tá, do que está acontecendo naquele processo esteja claro para todo mundo, que todo mundo se sinta contemplado, né? Então, quando você diz que o meu primeiro cliente é o meu teoricamente fornecedor de serviço, que é o meu colaborador, isso está super certo. Então, se ele como cliente entende, gosta da experiência, vê as necessidades dele de alguma forma atendida, ele vai estar satisfeito, então ele vai passar esse sentimento à frente, né? Então, o que o cliente precisa? Ter as necessidades dele atendidas. Então, e aí com a massificação de produtos, serviços, com a facilidade, o nosso maior problema quando a gente tem milhões de opções é a decisão, né? Então, o meu maior tormento no meio de tanta coisa boa, o que é que eu vou escolher? Em compensação, quando no meio de tanta coisa ruim, eu já sei o que eu não vou querer, né? Então, ao mesmo tempo que é difícil decidir o bom, é muito fácil decidir eu cortar da minha lista o que é ruim, por conta de diversos aspectos. Sim. Beleza. Ô, Benê, eu vou só começar com a Regiane. A Regiane falou da história lá de você ter concorrentes a qualquer lugar, a qualquer momento. Um exemplo clássico, muito, muito importante, que aconteceu agora, bem recente. Netflix. O CEO da Netflix falou que o maior concorrente dele é o Fortnite. Não é um HBO, essas coisas. E a Netflix acabou de lançar games. Então, olhar isso, perceber onde estão as oportunidades e começar a se repaginar às vezes, que é uma coisa importante, a gente não pode ficar parado. Essa concorrência mostra que eu preciso olhar com outros olhos essas coisas, porque senão eu vou ficar sozinho. Eu não vou conseguir crescer. Eu escutei um podcast esses dias, eu estou viciado em podcast, né? Eu vou correr, eu vou andar de bicicleta, eu vou andando no podcast. E o cara falou assim, ó, mas o vendedor, eu preciso realmente olhar a venda com outros olhos. E ele deu um exemplo. Se eu contato 10 pessoas e só vendo para uma, e vendo por R$10 lá o meu produto, o meu serviço, eu não considero que a minha venda aconteceu só na execução, no recebimento dos meus R$10. Eu considero que eu recebi R$1 de cada cliente dos 10 clientes. Por quê? O intuito, né, a questão dele. Quando a gente fala com um cliente que não quer, a gente já abandona, né? Você vê que o cliente não tem interesse, você já abandona. E você não constrói esse cliente para o futuro. Então, o que ele trouxe muito a gente precisa começar a conectar isso, a prospectar, não só para aquele momento, mas para frente. E aí o atendimento faz toda a diferença, né? O relacionamento com o cliente, independente se ele vai desembolsar o dinheiro para comprar o que você está querendo vender, o serviço ou o produto, mas ele é um cliente. Pode não ser agora. Ele falou assim, mas esse meu cliente, esse aqui eu estou colocando ele vai comprar de mim lá na frente. Porque ele entende que o relacionamento é forte. E se a oportunidade que você tem de se deparar com um cliente, por mais que ele não compre de você já tem um passo já à frente de muita gente que ele não conhece ainda. Então você já tem uma referência para ele. Quanto mais você alimentar isso, mais isso se torna cíclico. Aí cai naquela questão, né? Que eu invisto muito em conquistar clientes, mas não invisto o que deveria para retê-los. É o exemplo típico das trocas, né? Você quer descobrir se um vendedor é bom, você vai no dia 25 de dezembro fazer uma troca do presente, da meia de Natal que você ganhou da sogra, né? Aí você descobre se o vendedor é bom ou se é ruim, né? Eu brinco que, assim, é aí que é o momento de você realmente oferecer o que você tem e mostrar para a pessoa boa vontade, justamente porque você está prospectando um cliente secundário. Não foi a pessoa que foi efetuar a compra, mas ela adquiriu um produto, tem um produto seu na mão, né?
E é aquilo, o vendedor é interessante assim. O Benê, ele tá online ou ele... Oi, Benê, tá me ouvindo? Ô, Leone, fala comigo. Você tá me ouvindo? Sim, Sim. senhora. Estou ouvindo. Eu estava mudo, estava consultando onde estava o Benê. Então ele saiu, deixa eu chamar ele de volta. O Benê caiu, segura ele. Voltou, voltou. Oi, meu Não, amigo. não sei por que caiu aqui de repente. Eu vou dar um exemplo, não me levem a mal, mas é um exemplo maravilhoso, tá? Olha, por favor, não levem a mal, já estou falando desde já. É um exemplo de papai, seu João. E Ai, eu preciso falar ele, porque esses dias ele me plantou uma que eu ri demais, mas depois eu fiquei refletindo naquilo na brincadeira que ele falou, e não é uma brincadeira, e que faz todo sentido para a nossa live de hoje. Estava uma jovem moça, com seus 17, 18 anos, como diz papai, na flor da idade, assentada no meio-fio, ao lado de muito lixo no chão. Naquele horário que passa o caminhão, sabe, ali perto da Rua Assis. E aí essa jovem moça estava sentada, e era uma moça muito bonita. Sabe, moça, quando a moça é muito bonita, pensa uma moça bonita agora. E essa moça, assim, estava assim, muito bem vestida, mas ela estava sentada no meio-fio do lado de muito lixo. Sabe aquela montanha de lixo da Rua Assis? O meu pai apontou assim, parado no carro, falou assim: olha que horror, desvalorizou a mercadoria. Eu falei com esse mas ele era bom, vocês vão entender. Como a gente falou, não levem para o lado pejorativo, pelo amor de Deus. Entendam só da seguinte forma: como a gente diz, tudo é venda, né? A gente, não que a gente se venda, não é nada disso, entendam isso. Mas no sentido de que nós temos toda uma imagem, né? A gente tem que ter todo um cuidado com tudo. Na nossa vida é realmente uma. Tudo envolve imagem, tudo envolve venda. E quando a gente se depara com uma cena dessa, aí que a gente reflete, fala, poxa vida, realmente, tudo é venda. E naquele momento, a posição que a pessoa se colocou desfavoreceu ela, né? A gente precisa pensar até em que momento nós também nos colocamos nesse tipo de situação, ou mesmo nosso produto ou serviço, que a gente realmente se desvaloriza, a gente não se coloca no local devido, não se vê como tal, sabe? Isso vale inclusive para a nossa vida pessoal, para a nossa autoestima e tudo mais. A gente realmente tem que se valorizar, tem que levantar, né? Porque muitas das vezes a gente se entrega. Ah, qualquer lugar tá bom, senta em qualquer lugar, age de qualquer forma, né? Usando o exemplo que não foi muito bom, mas vocês entenderam a pegada, né? A gente realmente precisa se valorizar e valorizar o nosso produto, valorizar aquilo que a gente tem para fornecer todo dia, porque a vida passa muito rápido e se a gente não fizer o nosso melhor, pelo menos tentar todos os dias, a gente vai acabar como essa jovem que infelizmente ficou naquela situação e eu fiquei refletindo depois naquele comentário, eu falei, e aí eu percebi que ele não falou de forma pejorativa quanto à imagem, à pessoa, nada disso, mas realmente mostrando esse lado como venda mesmo, que a gente realmente tem que refletir que tudo é venda. Não adianta. Você pega uma bolsa falsificada da Louis Vuitton, que está sendo comercializada, colocada em pano no chão por camelô, você vai falar, poxa vida, é uma Louis Vuitton, está no chão, está colocado numa
na rua e tal. A gente realmente precisa perceber isso. E muitas das vezes a gente não nota isso no nosso próprio negócio ou na nossa própria vida, né? Só que, rapidinho, o Peter Drucker falou há bastante tempo que a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu já comentei isso antes. Eu vou fazer uma analogia aqui de forma e conteúdo, né? Porque tudo é forma e conteúdo. Então, esse processo todo de venda, ele precisa ter uma forma, e ele tem um conteúdo, e ele precisa se apresentar de uma forma. Fazendo aqui um paralelo com a história da moça, nesse caso, a forma comeu o conteúdo no café da manhã, desse exemplo. Então, eu posso ter as melhores instalações, eu posso ter toda a estratégia certinha, todo o conteúdo perfeito. Mas se a forma que eu for usar isso não for a melhor também, não adiantou de nada, né? Então, venda é processo que começa não na hora que o indivíduo está pagando, ou a hora que o cara decide comprar, mas desde a hora que ele passa na frente da loja, ou a hora que ele olha uma foto do produto, ou seja, é preciso estar atento a muitos detalhes, muitos detalhes. E eu vou colocar só um último conceito. Eu acredito muito no boca a boca. Na prática. Hoje, acho que se eu falar que 90% dos meus clientes são boca a boca, não estaria mentindo, não. Acho que até mais. Eu sair do presencial para o digital me mostrou uma dificuldade muito grande de se vender fora, do zero. Num processo mais frio, né? Que é e-mail, que é imagem, não sei o que, não é um contato. Eu sempre falei assim, ó, se você conseguir colocar o cliente na tua frente, 90% da venda está ali. Exatamente. Se você realmente consegue se conectar com o cliente, 90% está ali. O resto é tentativa e erro. E você vai tentar, vai receber mais nãos do que sim, com certeza, é normal isso. Mas o quanto o relacionamento, eu vou voltar na questão do relacionamento, é importante. Independente da venda. Eu faço marketing no Instagram, divulgação no Instagram e Facebook. Muito. Mas já coloquei muito dinheiro nisso. Eu peguei meu LinkedIn e comecei a fazer um a um. Passei um final de semana inteiro fazendo direto para as pessoas que eu conhecia. Vendi muito. Porque, primeiro que já tinha um histórico, né? É muito mais fácil, a pessoa já te conhece, sabe como as tuas competências, qualidades. E eu conheci a pessoa e a pessoa começou a me indicar. E eu consegui clientes novos através dessas pessoas. Então, não desvalorize o cliente, por mais que ele não vá comprar. É uma venda futura. Isso para mim é lição número 1. Eu não preciso vender sempre. Não preciso concretizar a venda sempre. Mas eu preciso vender sempre. É diferente. Concretizar é uma consequência, mas eu preciso vender sempre. O tempo todo. Tudo. Inclusive a sua imagem, porque hoje você pode estar representando uma marca, amanhã não. Sim. Tem pessoas que a gente olha e fala assim, mas ela está trabalhando no que agora? E aí você segue ela onde ela for. E tem um rapazinho que ele chegou esses dias lá para comprar uma camisa e tal. Aí ele foi e tal, beleza, mostrei tudo, deu tudo certo. Aí cheguei no final, falei, e aí, você não está mais vendendo pizza agora? Ué, você lembra de mim? Eu era atendente lá. Eu lembro, claro que eu lembro. Onde você está agora? Ah, agora eu virei vendedor de carro. Falei, que legal. É uma pessoa que lá atrás eu já vi que ia, porque ele não era atendente de pizzaria, ele era vendedor de pizza, porque ele realmente era muito bom no que ele fazia, entendeu? Ele não servia o prato na mesa, ele cativava o cliente e ele não ganhava nada a mais por isso.
E eu perguntei, como que você conseguiu esse emprego? Ah, porque eu atendi uma pessoa num dia na pizzaria que me fez entrevista e tal, me levou. Olha para você ver. Era um menino que até então começou aprendiz no negócio para atender cliente em pizzaria e agora é vendedor de carro. Tudo isso, gente, faz toda a diferença. A gente não tem noção o tanto que as pessoas estão observando a gente o tempo todo. E é por isso que eu pensei muito em dar ou não o exemplo da moça. E eu espero não ser mal interpretada por ter dado esse exemplo. Mas eu acho que ele é muito válido e me deixou assim, é realmente um exemplo para mim para o resto da vida, para eu nunca mais esquecer. Porque a gente realmente se coloca em posições em que a gente tem que pensar. Fala, mas será que eu me encaixo nessa posição ou eu estou me colocando nela? É importante a gente avaliar. Fechamos? Fechamos. Acho que sim. Fechamos com louvor. Esse tema é um tema bem interessante. Eu tô estudando bastante coisa de clientes, estou estudando bastante de processos ágeis, mas não as ferramentas, o conceito que está por trás dos processos ágeis, né? De onde surgiu, veio da tecnologia, mas hoje ele fala muito dessa questão de todo mundo é conectado, todo mundo precisa estar conectado, porque acabou aquele modelo de comando e controle que só contrata o braço. Então tenho bastante coisa que estou estudando, tá abrindo bastante a cabeça, vale a pena. Se alguém quiser, chama Os Agilistas. É um cara que ele é o CEO da DTI, que é uma empresa de software, mas o cara tem uma mente muito legal, muito interessante. Vale a pena. E a gente começa a conectar vários conceitos nesses aprendizados do dia a dia, né? Ótimo. Notado. Notei também. Com a conexão que a gente está... Conexão é a palavra da ordem, da hora, né? A palavra do momento. E nunca foi tão... Nunca uma palavra expressou tão bem um momento, não é? Que se você não tiver conectado, aqui parece redundância, mas se você não estiver conectado, você está fora mesmo, né? Sendo bem redundante aqui. Mas é realmente um assunto, é um tema fascinante, né? Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigada por todos que participaram conosco e vão nos assistir depois. Essa é a nossa live do Olho do Dono. A gente está sempre à disposição para sugestões de temas, ideias. E o nosso objetivo é compartilhar a experiência e efetuar essa troca, que é tão válida. E fiquem à vontade para participar também da nossa live, para solicitar, para participar. A gente está sempre à disposição e muito aberto para ouvir e compartilhar sempre. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana, bom descanso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.